Você já sentiu a sua energia drenada depois de participar de algum evento ou de conversar com um amigo ou qualquer outra pessoa que você conheça? Vamos descobrir como se proteger nessas ocasiões? Vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Se você for uma pessoa atenta ao seu estado interno ou ao seu nível de energia, você já deve ter passado por isso. De ir a algum lugar ou participar de algum evento ou ter uma conversa com algum amigo seu ou alguém da família e de repente sentir uma mudança repentina no seu humor ou no seu nível de energia, Você de repente chegou no lugar super animado, estava super empolgado para aquele evento, ou estava lá num dia super legal e de repente encontrou um amigo que te contou alguma história complicada da vida dele e de repente sentiu que a sua energia mudou, que você ficou um pouco mais para baixo, querendo ficar mais quietinho no seu canto. E aí, nessas situações, a gente tende a mais do que depressa rotular esses lugares, como lugares de energia mais carregada, lugares de energia mais densa. E a gente até costuma chamar essas pessoas, não sei se vocês já ouviram esse termo, como vampiros de energia, Porque a gente se sente mesmo como se tivesse sido drenado de toda aquela vibração positiva, de toda aquela vibração alta que a gente estava sentindo antes desse encontro. Mas e se eu te contar que, na verdade, isso acontece porque o nosso campo de energia ficou aberto, com a nossa autorização. A gente permitiu que o nosso campo de energia se abrisse para se conectar com essa energia dessa outra pessoa que estava ali conversando junto com a gente. Como que isso acontece? A gente abre o nosso campo de energia quando a gente julga o que está acontecendo na nossa frente naquele momento, no momento daquele encontro ou no momento em que você foi visitar esse lugar ou participar dessa festa. O que é esse julgamento, O julgamento é qualquer comentário mental que você gera a partir da sua interpretação daquela situação ou daquela conversa. E isso acontece de uma maneira muito automática. Geralmente a gente não se dá conta de que é isso que está acontecendo. Mas quando você começa a emitir esses comentários mentais, ou quando você começa a pensar sobre aquilo que a pessoa está te contando, por exemplo, você está fazendo um filtro com as suas crenças. Você está interpretando aquela situação a partir das suas crenças. Então, vamos supor que uma amiga minha, venha me contar de uma situação muito triste, que ela tá, sei lá, chateada porque ela tenha sido mandada embora do emprego dela, Pode ser que quando ela comece a me contar a história de como tudo aconteceu, que eu comece a ter pensamentos do tipo: nossa, mas esse chefe dela é mesmo muito sem noção. Mas espera, será que ela era mesmo competente para esse trabalho que ela se propôs a fazer? Será que ela está me contando mesmo a história toda? E aí, quando você começa a emitir esses comentários, sobre dúvida da capacidade do seu amigo, ou no meu caso, no meu exemplo, quando eu começo a emitir esse tipo de comentário, o que eu estou fazendo, na verdade, é uma conexão de crenças. Então, aonde que dentro de mim eu também me julguei em algum momento como uma pessoa que não tivesse capacidade para um determinado trabalho, E aí, quando acontece essa conexão de crenças, essas duas vibrações baixas, tanto a sua quanto a da pessoa que está conversando com você, elas se conectam. E a hora que essas vibrações se conectam, você se abre para absorver essa energia, essa vibração mais baixa que combina, com aquilo que já tem dentro de você. E a gente não percebe isso. Dá a sensação, muitas vezes, inclusive, se você colocar isso na conversa, que você está ajudando a outra pessoa. Mas, na verdade, quando você faz isso, quando você emite esses julgamentos, além de você condenar
a pessoa que está te contando, você se amarra junto com ela, vocês ficam presos dentro de uma mesma cela. Você condena o seu amigo e você condena também a si mesmo. E é por isso que depois desses eventos, a gente se sente como se a pessoa tivesse mesmo drenado a nossa energia. Mas, na verdade, foi a nossa permissão de alinhamento dessas duas energias que fez com que a gente se sentisse mal. E aí, qual que é a solução, então, para essa questão, né? A solução seria você olhar para o que a pessoa está te contando para além dessa historinha, né? Seria você entender que o que ela tá te contando é também uma projeção das crenças dela. Se você já entendeu que todo mundo, né, que a gente cria a nossa realidade, essa pessoa também vai estar te contando alguma coisa sobre a criação dela. É óbvio que você não vai virar para o seu amigo e falar: ah, mas foi você que criou essa sua demissão aí, ó, se vira aí, problema seu. Não, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é enxergue além, enxergue para além dessa história. É lógico que talvez no nível de consciência, né, em que vocês estão tendo essa conversa, as coisas de fato aconteceram. Mas se a gente for interpretar isso de um nível de consciência um pouquinho além, se nós somos todos criadores, esse teu amigo também, essa minha amiga também, nesse meu caso, também criou essa realidade sobre essa história que ela tá me contando. Então, quando você olha além, se você for capaz de reconhecer que para além dessa historinha existe um ser ali que é perfeito, que é ilimitado, que é criado à imagem e semelhança de Deus, que é puro amor, assim como você vai se conectar com essa pessoa num outro nível de verdade. E aí, nesse nível de verdade, não existe energia negativa que possa te atingir, porque você escolheu estar num outro nível de vibração, você escolheu estar numa vibração mais alta e olhar para essa pessoa pelo que ela é de verdade. E o mais legal é que da mesma forma que quando você julga a situação de acordo com as suas crenças, você está prendendo essa pessoa junto com você, quando você olha e reconhece esse outro ser pela real natureza dele, você está também se dando isso de presente. Quando você reconhece todas essas coisas maravilhosas no outro, você reconhece também isso dentro de você. Aliás, você não consegue ver no outro se você não tiver reconhecido isso dentro de você primeiro. Então, você se dá todo esse amor, toda essa energia boa de presente. E vocês passam a compartilhar de um outro lugar. E para pessoas que são muito sensíveis, pode ser que esse seu amigo, ele sinta também essa mudança de vibração e talvez mude o assunto, talvez comece a enxergar essa situação de uma outra maneira. Você está dando essa oportunidade para ele, né, de enxergar as coisas sobre um viés diferente, a partir dessa conexão de um lugar muito mais positivo. Algumas vezes a gente tem muita dificuldade de olhar para nós mesmos e reconhecermos todo o bem que existe dentro da gente, né? E se a gente não consegue fazer esse exercício de olhar e de reconhecer todo o amor que nós somos e toda a perfeição que nós somos em essência, quando a gente está conectado com o nosso ser superior ou com a nossa centelha divina, a gente também não consegue fazer esse exercício com quem está na nossa frente. Então a gente tem que entender que nós não somos as nossas crenças, que nós não somos os nossos julgamentos, né? Se você se deixar levar por esse blá blá blá, você vai estar se condenando. Então é mais legal quando você faz esse exercício de olhar e de se perguntar: quem é este ser que está aqui na minha frente me contando sobre toda essa história triste, né?
ele é essa história, para ele pode estar muito conectado com isso agora e acreditando que a vida dele é sobre essas dificuldades, né? É sobre isso que ele está me dizendo. Mas existe alguma coisa além. Então, quando você se abre para enxergar o que tem além, você dá essa chance para você e para ele. E aí você pode falar assim para mim: ah, tá bom, Renata, mas então eu vou estar ali numa conversa e aí eu vou ter que ficar lá que nem um poste, não posso falar nada, né? Não posso emitir nenhum comentário sobre o que a pessoa tá me falando, vai ficar uma conversa meio esquisita. Não, também não é isso. O que acontece é que quando você faz esse exercício, né, de olhar além e de reconhecer a luz por trás desta pessoa, você está se conectando com a sua inteligência superior. E aí, se tiver alguma coisa a ser dita que pode ajudar essa pessoa a sair dessa situação que ela está enxergando neste momento como um problema, você vai ser orientado a isso. Pode ser que você não tenha que falar nada, pode ser que você tenha que conversar sobre qualquer outro assunto. Isso só a sua inteligência superior vai saber te orientar. Então, o resultado no final das contas é muito positivo para as duas pessoas que estiverem ali se relacionando, porque você se conecta com quem você é de verdade e você abre essa oportunidade de poder ajudar, talvez, esse seu amigo a sair dessa situação. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês um pouquinho a entender como que a gente faz para se proteger, então, de energias e ambientes que a gente julgou num primeiro momento como sendo negativos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até a próxima!